mais uma segunda-feira, iniciando a nossa semana com muito prazer. Com todo o prazer que a gente merece. Segundou. Eu e a doutora Delícia, mais uma vez, viemos aqui falar com você sobre... Delícia, você gosta? Esse meu apelido é ótimo. Sobre autoconhecimento, sobre empoderamento e muitas outras coisas. Hoje a convidada é muito especial, né, Débora? Com certeza. Mais conhecimento aqui pra gente, né? Vamos aprender muita coisa e eu vou aprender muito hoje aqui. Isso, vai lá, já pega o papelzinho e já anota, chama o marido, tira as crianças. Não, as crianças podem ficar hoje na sala. Hoje pode? Pode. Hoje tá de boa. Se for menina, mais ainda que nós vamos falar da energia. Da energia feminina, até de né? menstruação. Legal. Hoje vai ser bem interessante. E hoje a convidada, pra mim, é muito especial. Ela diz que não existe mestre nisso, mas ela é minha mestre. Tá. Um dia eu perguntei pra ela se ela ia ser minha mestre, ela falou assim, não. A sua mestre é você mesma. Eu falei, ferrou. Então, há algum tempo eu já tenho contato com essa pessoa maravilhosa que hoje vai conversar conosco sobre uma filosofia de vida que eu estava contando aqui para elas, que a duras penas eu aprendi que isso se trata de uma filosofia de vida e não de uma atividade física, que é o meu querido yoga. E hoje nós vamos conversar com a minha amiga e mestre Lucimara Salvalágio. As palminhas! Pegar as palminhas! As palminhas! Aê! Os tambores! Seja bem-vinda! Obrigada! É uma honra estar aqui com vocês, lindas, a Leise, que se tornou minha amiga. E não faz chorar, né? Nada de mestre, nós somos amigas e formada também em yoga, né? Depois que iniciou nesse caminho de yoga, também foi buscar o conhecimento e com certeza me trouxe aqui porque sabe da importância dessa prática, dessa filosofia tão linda. E o papel, né? que você faz com as mulheres que passam por lá, que é bem interessante. E que elas fazem comigo, né? É uma troca, sempre uma troca. Que bom tê-la aqui. Obrigada. Vamos falar de autocuidado hoje, então, Vamos, né? só um pouquinho antes. Tem que seguir nós no Verdade. canal. A gente gente já sempre esquece esquece dessas isso, entendeu? Segue no canal, aciona o sininho. Instagram, prazersou.eu. A doutora Débora, Psi Débora Brandi. Doutora Leise Schiavini e Lucimara Salvalágio, que tem o seu estúdio. É só mandar a mensagem que você tem contato direto e ela responde tudinho. Pode mandar mensagem. Às vezes demora um pouquinho. Eu também, igual todo mundo. Porque a gente parte, não né? é só professora, só médica, ou só mestre, só psicóloga. Então, dentro do tempo da gente, a gente sempre responde. É verdade. Mas mandem lá se tiverem alguma dúvida, né? Sim. Ela Ou se tiver curiosidade de fazer aula. Sim. Né? Você podia fazer, né? Eu tô pensando nisso. Eu quero encontrar um horário na minha agenda. Isso. Vai, marca uma aula experimental com ela, com a Isso Leise, mesmo. vai com ela, já arrasta ela também, que deu uma Isso aí. fugidinha ultimamente, né, Leise? Viu? Olha, Viu que ela me mestre? Puxada de orelha Viu? já. Ao vivo e a cores. cores. Eu tenho em defesa que a minha tenho reunião quarta-feira, uma vez por mês, e tá difícil. Olha só. Mas eu vou voltar, eu juro. Não, tá tudo certo, sem cobrança, né? Tem que ser Isso. leve, tem que ser leve. O seu momento, né? Falando em leveza, como que foi seu contato com o yoga, Lu? Então, o meu contato com o yoga é já antigo. Na verdade, eu sempre tive interesse, só que quando eu era mais nova, né? Ainda sou, mas um pouco mais Na adolescência. Tô brincando, né? Era mais difícil, né? Não tinha tanta opção na nossa cidade, não tinha tanto conteúdo na internet. E eu buscava através das revistas que eu encontrava. Mas assim, só de curiosidade mesmo, só de olhar, de admirar, né? Mas o meu primeiro contato real, a primeira aula de yoga que eu fiz, foi quando eu morei na Itália. Eu morei por um período lá, fui sozinha para trabalhar na busca da cidadania, né? E eu estava numa fase bem difícil, porque eu já estava cansada, sabe? Sozinha não estava legal para mim. E uma amiga querida que praticava em Toledo, antes de morar lá, que eu fui morar com ela, ela me introduziu. Ela falou assim, por que você não vai buscar uma aula aqui, né? Porque lá tinham mais opções.
E eu fui fazer uma aula experimental lá, só que assim, a experiência não foi a que eu esperava, Gente, a minha né? primeira experiência foi muito ruim, depois eu conto. Não foi muito legal a experiência. Só que eu não desisti. Eu busquei o que tinha na internet e fui fazendo os asanas, né? As posturas que tinham lá. E aprendi assim, só com as posturas. E foi bem na época daquela novela Caminho das Índias. Foi lá no final de 2018, 2019, 2008 e 2009. Nossa, mais tempo. E daí eu vi um vídeo da Juliana Paz, uma montagem. Eles pegaram ela e não lembro como que era o nome do ator que fazia papel com ela. E fizeram uma sequência de vinyasa. Mas era uma professora de yoga, provavelmente, porque as posturas, eu não sei se ela faria, com o rosto dela. E eu me encantei com aquilo. Eu falei, não, eu quero isso pra minha vida. Mas foi assim, a vida foi me levando para outros lados. E eu praticava em casa um pouco, sozinha, com o que eu sabia. Mas só fui buscar o yoga mesmo, me aprofundar mais, depois que eu tive o Caio. Que foi quando eu... E foi também pela situação do Caio, você acha que tem influência isso? Acho que foi por causa da situação da maternidade. Que eu deixei tudo para ficar com ele. E eu acho que naquela fase dos 2 anos da criança, você fica assim meio perdida no que fazer da vida. Ainda mais quando você deixa as suas coisas para ficar com a criança, né? Eu tava assim, eu acho que foi a segunda fase difícil da minha vida. Em relação a mim, assim, não nenhuma questão em relação à maternidade, mas em relação a mim, a busca pelo que eu queria para mim. Que a gente se perde um pouco da nossa essência na maternidade, né? Se desconecta da gente, né? Parece que o mundo vira o filho, né? Que não pode fazer o que só tem que servir ao filho, né? Foi aí que um dia a gente foi para um hotel e tinha aula de yoga. E foi uma aula de yoga muito boa. E aquela aula de yoga me despertou, apertou meu botão, porque eu perguntava, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida, né? Eu preciso voltar a ter relações fora da maternidade, eu preciso voltar. Foi mais assim, um caminho para dentro, né? Que eu busquei, para me encontrar mesmo. E depois dessa aula, eu voltei e fui atrás. E daí comecei, né? A estudar, a me aprofundar. Isso, o Caio tinha 2 anos, então fazem 5 anos. E daí já quis fazer minha formação, comecei uma formação pela internet, daí me apaixonei mesmo, daí eu fiz a minha formação em São Paulo, que eu ia... Foi por 1 ano. Que eu já reservei daí a minha vaga, entendeu? Eu falei, você já tá com estúdio? Porque eu há horas procurava. Daí ela falou assim, não, quando eu me formar, eu vou abrir. Eu falei, então você me chama. Eu encontrei a Leise no ônibus, indo para São Paulo. Ela estava indo para longevidade, para pós né? de longevidade. E eu para minha formação. Que legal. Foi a minha primeira aluna, de verdade. Né, Leise? E hoje você tem um estúdio? Hoje eu tenho um estúdio. Eu abri meu estúdio em final de 2019. Tá. E tem uma característica no estúdio que a gente pratica, que é só mulheres, né? Não foi essa a intenção no início. Eu não tinha nada muito definido, porque quando você começa, tudo é difícil, né? Você tá perdido, eu tava perdida, né? Como começar? Então, eu sabia o que eu queria, eu sabia como seria o meu estilo de prática, porque dentro do yoga existem vários estilos, várias linhas, né? Mas isso eu já tinha definido. Eu não tinha definido o público, não sabia como eu seria recebida, se as pessoas iriam gostar, aquela insegurança do início, né? E só que conforme foi passando, até abriu espaço na pandemia, né? Eu fiquei 1 mês e daí já tive que fechar. Olha. Mas as pessoas, acho que foram no começo, gostaram e continuaram, então... Então, daí a busca foi tão grande pelas mulheres que quando ia um homem, ele se sentia meio perdido lá no meio. E eu, automaticamente, também transformei as minhas aulas em aulas mais voltadas para a mulher. Tem o autoconhecimento, na hora da meditação inicial e final, o yoga também tem isso de autoconhecimento, de empoderamento, de energia. Total.
não é também, é o foco, né? O foco do yoga é esse, é você se conhecer, olhar para dentro, encontrar a sua essência, se libertar desse monte de dogmas, de bloqueios e crenças que você é condicionado a vida inteira, inclusive na maternidade, no casamento, na sexualidade, né? E é por isso que você consegue também fazer, por exemplo, numa mesma sala, você dá aula para a pessoa que está chegando e para a pessoa que já faz. Porque no mesmo grupo, que cada um vai até o seu limite, entendeu? Entendi, que legal. O autoconhecimento, você pratica ele sem perceber, você pratica ele durante, né, os asanas. O yoga traz muito essa questão da consciência corporal e da respiração de novo, né? Que a gente fala tanto aqui. Sim. Então, né, a respiração é super importante na experiência da sexualidade e no ato sexual, como a gente sempre fala. E as pessoas têm dificuldade de entender a respiração correta, que não é a respiração da sobrevivência, né? Não é a respiração que a gente usa no dia a dia. E o yoga, então, é uma ferramenta para trazer essa consciência respiratória para a mulher. Sim. Yoga é respiração, além de muitas outras coisas. Mas praticar yoga sem focar na respiração não é uma prática de yoga. Por isso que sempre numa aula de yoga sem prática de pranayama não é uma aula de yoga. Pranayama é respiração. Que aí tem aquelas, né, que a gente faz para esquentar, né? Você pode estar com frio que você Isso. esquenta. Você pode fazer para acalmar quando você está numa situação. E uma coisa que eu li numa ocasião, que a respiração é a única coisa que a gente consegue controlar. Eu não consigo controlar, meu coração bate mais devagar ou mais rápido. Mas a respiração, se eu for numa praia e memorizar, igual a gente memoriza em rádio, uma respiração, estou de férias numa praia, e eu estiver numa situação de estresse, você busca aquela respiração. Isso aí. Você traz aquela respiração. Isso é um condicionamento mental. Eu estou, tá num estresse, mas eu tô aqui com a minha respiração que eu fiz lá nas férias e no mar. Traz e o estado yoga, de relaxamento. entendeu? O flow que você consegue atingir é por causa da respiração, né? Sim, porque você, na verdade, a ideia é estar conectado no momento presente. Você pode estar conectado no momento presente pensando na praia, imaginando que você está na praia no momento presente. Exatamente. Mas a ideia é respirar. Quando você está respirando e prestando atenção na sua respiração, quando você está movimentando o seu corpo e unindo a sua respiração com esse movimento e levando a atenção para o seu corpo, é um flow no momento presente. É muito mais difícil de você dispersar. Porque a gente vive, né? Passa o nosso dia sempre pensando ou no passado ou no futuro. Difícil é parar e pensar no momento presente. Prestar atenção no seu corpo, prestar atenção no que você está sentindo. Eu acho que é isso que encanta também quando alguém está fazendo os asanas, entendeu? Que você percebe que a pessoa tem você fala, eu quero aquilo ali. Entendeu? Eu quero aquilo ali. Você estava falando desse exercício, o quanto é importante no mundo ansioso que a gente vive, né? Porque o ansioso está em qualquer lugar, menos no aqui e agora. Menos no aqui e agora. Né? Então, com certeza deve ter posturas que a pessoa possa fazer no seu dia a dia, sei lá, num intervalinho do trabalho, alguma coisa, para trazer a consciência para aqui e agora. Sim, até quando a gente fala em postura, tem uma postura para tal coisa, ou tem uma postura para outra coisa. Talvez eu não esteja falando a coisa certa, mas na minha concepção e do que eu estudo e do que eu sinto, eu vejo que nada, nem a respiração, nem a postura, não tem valor se você não tiver intenção. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ter intenção. A intenção de estar no momento presente, ou a intenção de trabalhar as minhas pernas para melhorar o meu desempenho na corrida, ou a intenção de abrir o meu quadril para melhorar a minha relação sexual. Então, eu posso criar uma aula e dizer, esses asanas são para isso, as posturas, né? Vamos falar, são para isso, são para o sexo. Mas se você for ver... Não tiver a intenção de ser... Vai ser só o movimento. É só o movimento. Ou outra coisa que eu ia dizer, se você for olhar essa aula, essa sequência de asanas, você vai ver que esses asanas servem para outras milhões de outras coisas. Porque não é o asana. O asana, a sequência, o vinyasa é a mistura, né? Da respiração. Não é a mistura, é a conexão da respiração com o movimento.
O Vinyasa, ele trabalha o seu corpo inteiro, em qualquer área da sua vida, em qualquer coisa que você queira melhorar. São exercícios psicofísicos. Pode falar. Agora, imagina se você conseguir fazer isso e praticar isso na sua vida sexual. Você entra no flow da relação sexual. Claro. Como que você vai praticar ter uma relação sexual sem estar no momento presente? Sem ter aquela intenção. Já começa por aí. Sem ter a intenção de ter um orgasmo, sem ter a intenção de dar prazer, de ser bom e de receber. É o flow, né? É o flow. Se você conseguir a conexão, consciência, né? Consciência corporal, conexão, que entra num flow, que o ápice daquilo é o orgasmo. Sim. Só que isso é uma coisa assim muito complexa e completa, porque como que você vai ter essa consciência se você não tem consciência de você mesma, do que você gosta, né? Se você não sabe onde é bom ser tocada, o que você quer fazer, o que você quer receber, se você quer dar, quer receber, né? Exatamente. E geralmente, a maioria, né, eu acho, das pessoas vão como ato, né? Tipo aquela como marcar uma coisa desesperada, mecânica, né? Porque o mundo está inconsciente de si mesmo. É isso que eu acho. Sim. Por isso que na aula de yoga eu sempre volto, né? Eu volto a atenção no início da aula. As pessoas que fazem aula não percebem, porque eu não fico explicando, eu tô falando isso aqui por causa disso. Ou eu tô falando porque tem é uma todo coisa um planejamento, né? É uma coisa que acontece, é um flow, como a aula, é um flow. Se a pessoa for uma vez e falar não assim, entrar no flow, não for com intenção, não entrar no flow e tipo pensar, não aconteceu nada. Claro que não vai acontecer. Como tudo na vida, a gente precisa praticar. Você precisa ter persistência, né? Nada é milagroso, né? Entrar na consciência de que você quer realmente trabalhar. E na aula a gente trabalha a aula com a intenção, que é o Sankalpa, né, Leis? Toda vez uma aula que de você faz yoga uma sem Sankalpa também não é uma aula de yoga. Toda vez você, antes de iniciar a sua aula, você faz o seu Sankalpa, que é a sua intenção. Então, a minha intenção é abrir o meu coração. Qualquer asana que você fizer, qualquer postura vai estar relacionado a isso dentro de você, mesmo inconscientemente, porque você já colocou dentro do teu, né? Se da tua mente que você quer isso. A minha intenção é que o meu sexo hoje seja maravilhoso. Que a minha energia feminina... que eu, né? Desperte. É essa a intenção que vai ser trabalhada na sua aula de yoga. E falando em energia feminina, qual que é essa ligação? Por que a gente tá de laranjado hoje? Me conta. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Exatamente. Vocês perceberam que a gente tá de laranjado? Eu acho que muita gente nunca me viu de laranjado. Eu também não sou muito de usar laranja. Então, tem um porquê. Por que a gente tá de laranja hoje? Então, o yoga é uma filosofia que vem da Índia, né? Uma outra cultura, uma cultura diferente da que a gente tem aqui no Ocidente. E é muito antiga. Lá nos Vedas, que são as escritas, nem sei, acho que nem eram escritas, né? Eram ainda passadas de mestre a discípulo verbalmente. Por isso que não tem a data exatamente que começou, né? A primeira escrita foi em Patanjali, que foi mais recente. Então, lá nos Vedas já se falavam dos centros energéticos, que são os nossos chakras, né? Então, não tem estudo científico que comprove, mas como é uma coisa tão antiga que vem sendo trabalhada e a gente, quando você começa a se conectar com você também vai vendo as influências da natureza, de tudo que te rodeia, você vai percebendo que tudo é vivo e tudo tem conexão, né? Então, os chakras são os centros de energia que a gente tem no nosso corpo. E eles são representados... Vamos ir um pouquinho mais longe. A gente tem muitos chakras, mas os mais conhecidos e, digamos, os mais importantes são 7 que estão na nossa coluna vertebral, né? E eles são representados por cores. Cada chakra, ele está ligado a uma glândula linfática. Uma glândula endócrina. Endócrina, Isso. A Leis me corrige, pelo amor de Deus. Isso aí. E
O chakra do sexo, que está relacionado à nossa sexualidade, à nossa criatividade, à nossa amor feminilidade, próprio, o amor próprio, a maternidade também, né? Maternidade também, porque está ligado aos nossos órgãos sexuais, né? Os ovários. Os testículos e os ovários, né? Ele representado pela cor laranja. Então, é o nosso segundo então, hoje, chakra sexual. E não é só para o sexo, né? Não, porque a gente estava conversando. Não tem relação exclusiva com fazer sexo ou não fazer sexo. Não. É com toda a energia. Com toda a energia. E todos os chakras, eles estão relacionados. Então, eu não posso falar em equilíbrio do segundo chakra sem falar do equilíbrio de todos eles. Então, para que a gente esteja em equilíbrio, nós precisamos pensar em todos, porque se um estiver desequilibrado, vai automaticamente tudo na nossa vida, né? Nossa, é energia. Aconteceu comigo esses dias. Eu tava morta, uma morta-viva, né? A Débora tava irritada, lembra? Cansada. Aí no domingo ela me mandou uma mensagem assim, Eu falei, o que você fez? Ela falou, eu realinhei as minhas energias e meus chakras. Tudo bloqueado, os meus chakras, tudo desalinhado. E assim, como que eu percebi? Nessa questão de falta de energia no dia a dia, mesmo um cansaço que não era meu, sono, assim, né? Sono, uma desmotivação, uma coisa, falei, não, tem alguma coisa errada. Sono, criatividade, né? Passa por tudo. Passa por tudo. O que acontece no pós-parto? Também deve desalinhar. É uma bomba Concorda? de hormônios, né? De energia. E de energia. Olha, você, como naqueles desenhinhos assim que desgruda o negócio, virou outra pessoa de você, né? Não, e a gente não pode pensar quando a gente tá assim só no desequilíbrio dos chakras, né? Tem muita coisa que influencia, ainda mais eu que sou da linha do Ayurveda, né? Sim. Que até o que você olha a come. alimentação, né? Como claro que dentro do Ayurveda a gente fala da digestão do fogo que a gente digere, né? Também está relacionado ao nosso chakra do plexo solar, que ajuda nessa digestão, né? Mas tem que por isso que a gente tem que se conhecer, a gente tem que fazer uma análise do que o nosso corpo tá. Você provavelmente se conhece, então você percebeu que era um alinhamento, né? Um desalinhamento dos teus chakras. Porque o resto tava tudo certinho, né? Então tinha alguma coisa ali. Exatamente. Você, por exemplo, né? Como que você vai quantificar? Você desejava paciente, tem paciente. Então tem bastante trabalho. Você tem um casamento. Eu não tenho casamento, mas a minha vida sexual tá tudo bem. Sim. Teus filhos estão tudo bem. Por que eu não consigo? A alimentação tá ok. Não né? é? Faz exercício. Okay. Por que você não consegue? O que tá travando? Você acorda e dá sono. Meio-dia você não vê a hora, não vejo a hora de trocar o almoço por. Tá errado. E essa ligação entre os chakras e yoga? Então, dentro do yoga, o yoga é uma filosofia, né? Não é exercício. Isso a gente já não tem que perde deixar caloria, bem claro. não vai deixar o corpo nada. Não substitui a academia, não substitui uma terapia as outras que você atividades. faz. Eu vejo mais como uma terapia em movimento, né? Uma terapia que você não precisa falar nada, você tá Sim, ali, é terapêutico. Então, como vem, né, da Índia, e é uma prática que trabalha, porque a nossa energia está conectada com tudo que a gente é, e a prática do yoga trabalha as nossas energias. Então, os asanas, eles são feitos para alinharem essas energias, não só os asanas, os mantras, né, as meditações, a respiração, então, a respiração, o relaxamento do final, né? O relaxamento, a ideia, então, é que o nosso corpo esteja em harmonia, que o yoga não se preocupa só com os chakras, se preocupa com a saúde física também. Claro que não substitui a academia, mas também fortalece o corpo para a gente ter um melhor desempenho na academia, né? É uma prática completa, então os chakras não poderiam estar de fora, né? Entendi. E quando a gente fala de energia feminina, masculina, eu acho que existe uma supervalorização em relação à energia feminina, né? O nosso problema não é a energia feminina. O nosso problema é não
equilibrar a energia feminina que a gente carrega e a energia masculina, porque nós temos as duas, né? Isso aí. Nós vivemos em um mundo muito masculinizado, as mulheres estão muito masculinizadas, no casamento, na família, no trabalho, trabalho, né? No trabalho. Depois da revolução, né, do feminismo lá nos anos 60, porque antes disso as mulheres eram muito submissas, né? Sim. Tinha o Inclusive, masculino muito baixo. E as pessoas acabaram associando a energia feminina com a submissão. Por isso ser que fraca, hoje com ser aceitar, fraca e submissão. aceitar, né? E na verdade não Não tem é. nada a ver com isso. Então, antes disso, então, as mulheres eram assim e os homens tinham que deixar o lado masculino deles muito ativos, Muito evidente. porque, né, imagina um homem E a chorando, relação, né, e a antigamente. relação sexual também tinha que ser boa para ele, né? Sim. Boa para ele. Boa para Nossa, ele. Né? Isso, Você teria que servir sexualmente a ele. a mulher só E servia agora pra que a parir, gente né? tá engatinhando nisso do autoconhecimento, de você saber que você pode, que é bom, o prazer, a relação sexual é boa. Mas quanto bloqueio que a gente não Sim, desenvolveu quantas e não crenças, carrega, né? traumas. Porque nós somos criadas por mães que nasceram Naquela geração. época, né? Aham. E E que elas, foram criadas pior por ainda, mulheres que nasceram numa geração pior ainda, Pior né? ainda. Que os homens iam para conseguir o sustento e assim, e elas nem sabiam se eles voltavam. É. Sim. Então elas tinham uma certa precaução quanto ao amar, né? Sim. Ao se doar. Ela Ao se se doava, entregar. né? Aí ela, quando nascia o filho, ela... Não, e as próprias crenças, né, limitantes em relação ao prazer da Sim. mulher, né? O que a mulher podia ou não podia fazer, né? Se a- O errado, A roupa de o usar. pecado. Eu vou confessar que eu gosto de ler livros de, livro Contos de eróticos? romance histórico. Romance Ah, histórico. romance. E eu vejo muito, porque elas, as escritoras, as autoras fazem muita pesquisa de como era naquela época, né? E as mulheres eram muito Escondidas. Elas ficavam num escondidas. cantinho da casa. No casamento, elas casavam virgens, na hora da relação sexual, elas não podiam se mexer, o homem ia, largava e ia embora, era Sim. isso. É bem E- o sexo falocêntrico, né? Que É. é só a penetração. É só a penetração. Essa que penetração, importa. Acabou. Tipo, E elas viviam até o fim da vida achando que era assim, porque era um assunto que não podia tinha- se falar. não tinha se outra falava opção, né? Sexo, Não, e se imagina. alguém falasse, já era taxada como mulher da vida, mulher da né? vida. Então, realmente não Ou se falava. aquelas que soubessem eram as empregadas, alguma coisa, que elas também serviam um homem, né? Que não É. precisava ser pura, né? Porque a Aham. mulher precisava ser pura. E isso não é muito antigo, né? Por isso também É que... recente. recentíssimo. recente. Então, quanto bloqueio que não tem? E por E a isso gente que as carrega. mulheres também não... Hoje, atualmente, é menor a aceitação do sexo casual, né? Sim, Porque elas tinham que ser pura. sim, ainda carrega. Entendeu? A culpa que elas têm Aquela hoje. que era pura tinha o filho dele. Se ela começasse a não ser pura, ele nem sabia se a linhagem dele ia continuar. Aham. Isso aí. Da Entendeu? do herdeiro, então né? envolve. O herdeiro da herdeiro. família. Aí a gente entra até num campo que foi de onde surgiu a monogamia, né? Justamente pra, Que o ser humano pra não é garantir a monogâmico. linhagem. Não a é natureza monogâmico. Ninguém é monogâmico. Você só tem que saber o que fazer com aquela informação, né? Exatamente. Enfim, mas aí é toda essa energia. É muita coisa. Que Nossa. abre um leque, né? Que a gente vai. Mas assim, então, a questão da energia feminina, que é. O principal é o contato com as emoções da energia Sim, feminina, sim. né? Aí o yoga, ele traz essa conexão com as emoções e automaticamente ativa a nossa energia feminina. Ativa a energia feminina, mas eu não gosto de ir muito para esse lado de pensar só na energia feminina. A ideia é equilibrar. Equilibrar. Sim. Equilibrar a energia para que esteja em ponto de Sim. igualdade, porque se a gente também estiver com nossa energia feminina muito alta, também nós não vamos conseguir viver no mundo que a gente A vive gente vai hoje. ficar muito passiva daí. É, Porque a fica energia muito- masculina é da ação, né? A energia A masculina testosterona, é da ação. ela serve para ir pro enfrentamento, para criatividade, pro enfrentamento. Isso. Então, Os o hormônios também fazem esse trabalho. Claro. E o trabalho com as mulheres é esse, não é esquecer que existe
né? Não, excluir de forma alguma. É tentar equilibrar, trazer o equilíbrio, não só da energia feminina e masculina, né? Porque daí a gente já entra no Tantra, né? Que o Tantra é uma filosofia do yoga, não a massagem, né? É a filosofia. Lá na Índia, o Tantra ele foi criado para trazer dentro da família uma forma de manter o relacionamento feliz, né? Então, são técnicas que existem de sexo tântrico, existem até rituais tântricos que eles vão para aprender a fazer, né? Como fazer o parceiro ter prazer. E dentro do Tantra, da filosofia tântrica, nós somos uma coisa só. O masculino e o feminino, quando se conectam, se tornam uma coisa só. O Shiva e o Shakti, né? A Shakti, que é a deusa feminina, e o deus masculino. Então, é uma complementação. No sexo, o sexo para eles é a união entre os dois. Dos dois polos. Então, é uma coisa assim que, né, pelo menos eu nunca participei, mas lendo, assim, parece uma coisa muito bonita, né? Inclusive, Belas, teremos um episódio sobre o Tantra. E o Tantra não é só entre duas pessoas, né? Você pode... A sua energia, sim, né? Sim, trabalhar a sua energia. Então, é isso que a gente faz. Trabalha a energia do Shiva e da Shakti, que a gente tem dentro da gente. Do deus e da deusa. Aí a gente já vai mais, né? Viaja um pouco, né? Mas sempre que você faz o planejamento das aulas, né? Não é por acaso. Então, nessa linha do tempo, você coloca as energias, você vai guiada pelos chakras ou você faz aleatoriamente? Eu escolho durante a semana... Uma meditação, né? Você pode... Como conduzir? No início da semana, eu sempre faço o plano do que eu quero trabalhar durante essa semana com as turmas, né? Então, por exemplo, uma semana eu quero trabalhar o chakra sexual. Então, eu faço Desde o pranayama. Desde o pranayama até a meditação, a mentalização. Às vezes eu viajo lá, a pessoa não está entendendo nada, mas é uma viagem para voltar lá para aquele ponto específico para que ele se alinhe. Nunca excluindo os outros chakras, né? A ideia é sempre trabalhar todos eles juntos. Mas nem sempre é sobre os chakras. Às vezes é sobre ansiedade, força. Às vezes a força. Autoconhecimento sempre, né? Autoconhecimento. Às vezes quando eu tô trabalhando a força, eu tô trabalhando o chakra do plexo solar, que é o que nos impulsiona, né? Que nos faz se abrir para o mundo, né? Então, sempre é feito um planejamento, inclusive dos asanas. Eu acho que tem deixa eu pensar como que eu vou falar. Tem um flow que você sai dessa dimensão. Faz uma aula lá com a gente. Você sai com essa dimensão porque o que fala, né? Você esquece que é a Lucimara que tá falando, entendeu? E parece que normalmente encaixa em alguma coisa que você tá passando naquela semana, entendeu? Né? Você pode ter feito para uma outra, mas você está passando por uma situação e você consegue encaixar naquilo. É que aí entra naquilo que a gente tá, todo mundo tá conectado, né? Sim, é a conexão. Pessoa, eu posso falar o que eu quiser. Cada pessoa vai receber do jeito que está naquela semana. Naquela semana, ou aberto naquela semana. Ou está passando por um período, né? Sim. A diferença é que eu sempre medito antes de elaborar as minhas aulas. É isso, você tem conectar com quem é minha aluna para que eu consiga trazer para as alunas o que elas precisam. Sim. E é sempre uma troca. Eu sempre aprendo e nunca é igual. Eu posso escrever a meditação, posso fazer, chega lá na hora, fecho meu olho. E é a parte mais difícil? No começo, sim. No começo foi difícil, porque eu não entendia essa conexão, eu não tinha... eu não conhecia as pessoas. É muita coisa que a gente não sabe quando você está começando uma coisa, né? Eu não conseguia entender que ia ter gente que ia me procurar e não ia se conectar com a minha energia. Porque yoga é energia. Tem milhões de estilos de hoje. Depois da pandemia, aconteceu um boom no yoga. Depois que eu comecei a dar aula, eu acho que tinha umas 4 pessoas que davam aula. Hoje, acho que tem mais de 20.
lá na nossa vida. Eu acho que as pessoas estão buscando a conexão. Sim, essa conexão interior, né? E eu acho maravilhoso. que a gente que trabalha com mulheres e com sexualidade, a gente tem que cultivar isso. Sim. Sabe? Do autoconhecimento para você também equilibrar o outro, né? Do olhar para dentro, né? Se o você autoconhecimento transforma a vida. Não tem remédio melhor do que o autoconhecimento. É verdade. E aceitar quem você é, e amar quem você é, aceitar que você veio pro mundo desse jeito, com esse corpo, com essa genética, com esse biotipo, que você não vai ter outro. Né? E tudo que acontecer também, né? O teu casamento também. Tem gente que passa um casamento inteiro tentando mudar o outro. Sim. E ele nem se conheceu, né? Vai lá fazer terapia na Débora sobre o sexo, mas quer mudar o outro. Porque ele não faz isso, ela não... Mas você sabe o que você quer realmente? Não sabe. Não sabe. Daí é difícil o abstrato, né? Tudo que a gente fala aqui, a gente sempre volta pro ponto-chave que é o autoconhecimento. Tudo começa por nós. Não tem outro caminho. A questão é onde que você vai buscar, porque sozinha as pessoas às vezes não conseguem. É mais difícil. E às vezes busca em... Às vezes busca informação de má qualidade, né? Ou até em álcool, né? Ou vai para outros, droga, né? Entendeu? Que te leva para longe. É bem porque isso. você sai daí do teu racional, né? Sim. Eu até tava dando uma lida esses dias sobre a energia feminina, masculina e tal. E eu achei bem interessante falando na busca do parceiro ideal, né? Que as pessoas, elas buscam pelo parceiro ideal. Mas quem disse que ela é ideal? Não, primeiro isso, né? Quem disse que ela é ideal. Mas primeiro sem saber o que realmente... Porque é um desespero em encontrar fora o que ela não tem dentro. É uma carência que ela acaba ele, né? Se juntando a qualquer pessoa. Isso aí, não tem filtro. Quando a gente tá na no carência, a gente não seleciona. E daí vai ficando junto, vai vendo que é uma merda, mas daí já tá junto, não tem mais, desculpa o palavrão. Não tem problema. Não tem mais o que E aí fazer. junta uma disfunção na outra. E daí coloca a culpa no parceiro. Daí é um casamento abusivo que você procurou, né? E tudo começou lá na falta de conhecimento. Autocuidado. Eu não quero me relacionar com alguém assim. Eu não aceito isso pra mim. Sei lá, começa o negócio e a pessoa já faz coisa que se fala, nossa, mas eu quero. Porque eu não quero ficar sozinha. Deus me livre ficar comigo mesma, né? Pensa ficar presa comigo mesma. Então eu acho que ajuda muito o yoga, a prática, a filosofia, entendeu? Eu lembro que quando eu tava lá na pandemia e eu tinha o câncer de mama, né? Não adianta, o teu dia vai ter 24 horas. Com o câncer de mama ou nas férias, então, ou com um casamento legal, ou você importunando o outro, vai ter 24 horas. Então, ou dá um jeito de se conhecer e conseguir verbalizar o que eu pretendo de você, ou vai ficar difícil. Sim. Não adianta, a gente sempre quer que passe rápido. Quando eu tava com câncer de mama, que passe rápido. Não, serão 30 dias de radioterapia. Você vai ter que ir lá e vai fazer. Como que você vai encarar esses 30 dias? E o yoga foi uma ferramenta que te ajudou. Foi uma ferramenta que me ajudou muito eu estar naquele momento. Agora eu vou ter que 30 dias fazer. Agora eu vou fazer yoga com dor. Agora, entendeu? E é sensacional você conhecer isso. E no casamento, você se relacionar com outra pessoa, às vezes tá ruim, mas o que você tá fazendo para melhorar, né? Você não pode jogar pro mundo, eu quero que melhore, ponto. Sim, daí a pessoa não se responsabiliza pela mudança dela, né? Enfim, não, quer que o outro mude, né? Porque eu sou perfeita, isso né? aí. Eu não vou mudar. Alecrim dourada. E como que é, Lu, assim, pra quem tiver interesse em começar? Por onde começar? A praticar? Eu sugiro, como a gente estava falando dessa questão de energia, né? Com certeza vai ter gente que vai lá fazer aula comigo e não vai gostar de mim, não vai gostar da minha aula, vai querer uma coisa diferente, não vai entender. Então eu sugiro buscar, todo mundo oferece aula experimental, a maioria pelo menos que eu conheço, fazer aulas experimentais, ver qual que é o estilo de yoga que funciona melhor, dar uma chance, né? Uma aluna, esses dias eu tenho uma aluna que é personal e ela é bem agitada.
Ela é bem, assim, ativa, ela acorda Normalmente cedo, as pessoas ela falam, não vou faz. aguentar aquilo. Eu falei, É o que eu mais ouço, né? Ai, porque eu sou muito agitada, eu não vou conseguir fazer yoga. vai. Ou- É um grande motivo, né? Ou me falam, não, eu vejo aquelas posturas lá e eu não tenho flexibilidade para isso. Mas por que você vai fazer? Não né? faz. Por que você vai buscar? Fica Você só vai pra sentadinha, ter respirando. flexibilidade. Você vai buscar para ter flexibilidade, você não vai porque você já tem. Ou você vai buscar o yoga para acalmar a sua mente. Você não vai buscar o yoga porque você já tem a mente calma, né? Então, se eu sou ansioso, eu preciso buscar algo que me desacelere, que me traga ao centro. Ou se eu não sou flexível, eu vou buscar uma coisa que me torne flexível, porque é importante. É importante, o nosso corpo precisa de movimento. Então, a ideia é fazer aulas experimentais, ver qual que é o método que se encaixa melhor, qual que você vai gostar mais, dar uma chance, não ir uma aula só, né? É isso que chegar, né? Já me desviei do assunto, né? A minha aluna falou, então, que ela demorou 6 meses para sentir prazer em fazer yoga. Ela ficou 6 meses tentando, sem gostar. E hoje ela me fala, hoje eu me encontrei no yoga. Hoje eu vejo o benefício que o yoga me traz. É o seu tempo, né? É o tempo, não é de uma hora para outra, né? É dar uma chance. Dar uma chance para o relacionamento, dar uma chance para você mesma, dar uma chance para academia. E se quiser fazer comigo, então, me segue lá no Insta, tem o meu telefone, tem o meu contato lá, um link, pode me chamar. Que a gente vai encontrar o melhor horário daí pra... E o casamento tem isso de dar chance, né? Sim. De mudar. As relações, né? As relações no todo. com os filhos, né? No trabalho. A intenção, né? A intenção, mas a ideia é que a gente sempre busque, através do autoconhecimento, a gente ser melhor pra gente mesmo, em primeiro lugar, e aí depois Você se respeitar. isso vai Mas ali, né, acontecendo muito nas lindo, relações. porque quando você não se ama, você não se ama. Você vai emanar o não amor. Então você vai trazer só não amores, né? Com certeza. Só situações É a frequência. difíceis, né? Agora, quando você aprende a se amar, você aprende a saber aquilo que você quer para sua vida, a se respeitar, a se aceitar, porque a beleza, ela não tá fora. As pessoas se enganam nesse mundo de redes sociais e de filtros. Sim. A beleza não tá fora, a beleza tá dentro. E pra gente encontrar nossa beleza dentro, a gente precisa se amar, precisa se conhecer, precisa se aceitar, né? Tem um ditado que eu ouvia quando era criança que eu entendo só hoje, né? Que por fora bela viola, por dentro pão bolorento, né? É bem isso. Não adianta você ser uma bela viola por fora e um pão bolorento por dentro, que nada vai fluir na sua vida, né? Exatamente. Você Começa vai ficar de mudando dentro pra de fora, né? relacionamentos, mudando de empregos, mudando de casas, de amigos, e não vai estar bom. Nunca tá bom. Nunca tá bom. E o problema sempre é do outro. Sempre é o outro, né? Eu vou lá na Débora fazer, ou vou lá na Lazy, mas... Mas é você, né? Gasta Gasta com procedimento tempo. estético, né? Pra ficar linda por fora. Vai na academia todo dia, faz Todo um monte dia. de coisa. E não gasta R$1 numa psicóloga, numa terapia, num procedimento ginecológico que é tão importante, exatamente, né? mas você tem que daí se enfrentar, né? Mexer em feridas, né? Isso aí. Entendeu? Eu não quero se mais escondendo. ir para o cirurgião plástico, né? Você não consegue comprar o seu sossego ou sua admiração. As pessoas têm que O entender amor próprio isso. não se compra. Você não vai comprar. Nunca vai estar perfeito. Você pode ir no melhor cirurgião do mundo. Não vai dar certo. Não tiver nada por dentro, né? Se você não Se o tiver... teu terreno interno tá se podre, a tua sexualidade nada vai não, crescer ali. Se você não se conhecer, ou a sexualidade... Você não vai ter um bom sexo. Sempre vai ser ruim. E o sexo é tão importante, né? Claro que tão sim. bom, é tão Até nessa bom. questão da energia, né? Essa troca de energia. Um sexo bom com seu parceiro, um momento tão bonito, né? Você tá ali dando prazer um pro outro, ou até mesmo sozinha, né? Quanto tabu que não tem na mulher se tocar e se dar prazer, entender o seu corpo, né? Entender a sua sexualidade. Então, o yoga também
enxerga o sexo como uma forma de terapia, tratamento, uma forma de ascensão da Kundalini, que é da nossa energia, né? Que vai através dos chakras, a Kundalini, então, uma energia que sobe em ascensão, e transborda através do equilíbrio de todos os chakras e transborda Uhum. para encontrar o divino, né? A nossa conexão com o divino. Pode vir através do yoga, da meditação, do sexo, do orgasmo, da alegria, da academia. Vai depender daí da intenção, né? Sempre. Legal. Se você tem a intenção, vai dar Que certo. Você faria uma demonstração de uma respiração para nos ensinar? faria. O que você acha, Liz? Você Tem muitas, né? uma assim, né? Qual finalidade? Pra pra acalmar. Pra acalmar, pra você ficar naquele Dá pra fazer a instante. respiração completa, né? O Pranashuddhi, Pranayama, que a gente fala, que é a respiração o yogi. Uhum. Porque também fala-se, né? Que nós não utilizamos a nossa capacidade pulmonar do jeito que deveria, né? A gente, quando tá ansioso, Só a gente A respira gente errado, superficial. só aqui em cima. Nossa caixa torácica vai se, né? Sim. Comprimindo, porque a gente não respira com os pulmões a todo vapor, né? E a respiração tem total influência nas nossas emoções também. Quando com você tá certeza. agitado, nervoso, você tá ofegante, né? Então tá ofegante, volta pro centro, respira fundo, né? Isso Aquela aí. questão, vamos respirar, né? William Bonner lá na... Vamos respirar. Solta o ar mais devagar do que puxou, né? Isso. Oxigena. E consciência no momento presente. Então, Pranashuddhi e Pranayama é uma respiração fácil e é uma das mais importantes. Sabe o que eu achei difícil quando eu comecei a fazer as respirações? Você liberar o abdômen, Porque é uma respiração diferente, entendeu? né? Porque para você fazer a respiração completa, você tem que puxar o ar, né? Puxa e vai até, você sente comprimir lá na pelve, né? No períneo, e depois você volta. A gente só respira aqui. E expandindo, né? Tipo, quem Entendeu? faz E pilates você a tem- vida inteira, por exemplo, é você tem diferente, que né? A contrair o respiração é abdômen. diferente. E no yoga você Expande. solta o abdômen. Expande na inspiração. Sim. Entendeu? Para ir o ar para tudo. Eu Pra expandir. particularmente acho bem difícil. Você É tem que ter um difícil. controle, sabe? A maioria das vezes você faz sem nenhuma consciência corporal. Tem que estar muito conectada, né? Na aula, no momento. Muita gente não gosta de fazer. Não, porque quer começar logo a fazer Quer o logo asana, fazer as entendeu? As posturas. posturas, entendeu? Não gosta da meditação, não gosta da respiração. Eu sei disso, porque eu também já fui aluna. Mas E tem dias que você tá mais agitada que você quer que acabe logo. Se você não tá conectada. Você vai sentir, às tudo é vezes. intenção. Às vezes não vai. Você pode ir na melhor professora, no melhor professor, no melhor lugar lá na Índia, lá onde nasceu a técnica. Se você não for com a intenção de praticar, de estar lá, de fazer, de se entregar, não vai E às rolar. vezes você não tá com a intenção e vai na aula. Aham. Aí parece que vem um negócio que te puxa assim, vem pra cá. Daí você entra naquilo. Então tem os dois lados, né? Sim. Mas a respiração, eu acho os exercícios mais difíceis. Legal eu ouvir acho. isso, porque pra Eu mim, acho um dos exercícios mais difíceis. Quando eu fiz a formação, com quem eu fiz a formação, ele dava muita ênfase na respiração. Sim, porque é muita. importantíssimo. Você fazia uma semana de um tipo de respiração e você não entendia muito porquê. Às vezes você se irrita com aquilo, né? Por que não dá asana? Ele dá muito pouco asana. Muito pouco asana. Mas você fica respirando. E às vezes o respirar, você vai ter que se encontrar com você. E às vezes você não quer se olhar naquele dia. Não quer olhar para aquela ferida, para aquele ponto, né? Entendeu? Que tá te incomodando. A hora que você faz o Om, você consegue se conectar na frequência da voz, entendeu? Quando você tá disperso, não vai. Pode fazer o que você quiser, você né? só faz Om. Não, mas uma questão tá tudo bem. Porque você tem não dias que vai você não estar vai sempre conseguir. conectada. Não Isso vai. E outra, principalmente nós mulheres, nós somos personalidades diferentes a cada semana. Se a gente for pensar, a gente está conectada com a lua, né? Com ciclos da lua.
Se a gente se conhece, a gente vai percebendo. Uma semana eu tô mais criativa, na outra eu tô mais... Hoje, por exemplo, eu tô na TPM, eu tô um ouriço. Eu cheguei aqui tremendo, né? Eu falei pra você. É totalmente relacionado à minha TPM. Que tem os hormônios que... Eu sou uma mulher hoje, semana que vem eu sou outra. Então, é importante essa generosidade com a gente mesmo, para não ficar na autocrítica, né? Porque é justamente um movimento de autocuidado para elevar nosso amor próprio. E se a gente ficar na autocrítica de que não consegui, não fiz, tô fazendo errado. Tem dias que você faz inicia, né? Faz o Sankalpa, a intenção, daí você inicia com Om, e daí depois você vai para a respiração. Que parece que a hora que você entra na energia, na frequência, arrepia, né? Arrepia, você fala, meu Deus, peraí. Aí você se coloca pra receber, entendeu? E tem dia que não vai. E é tão bonito ver quando a mulher se aceita. Tipo, tem uma aluna que vai lá que tá gestante, tá grávida. Ela foi na aula esses dias, ela falou, olha, eu vim aqui só pra fazer o que eu quero. O que me faz bem. Eu falei, tudo bem. Daí ela fez o que tava leve pra ela. Quando não tava leve, ela deitava e... Tá tudo bem. E foi embora feliz. Ela e falou, tem dias que eu não quero fazer a invertida, eu não quero fazer a ponte, eu não quero... Não é obrigado. Eu acho que é isso que também é instigante no yoga, entendeu? Porque você fala assim, não quero fazer. Não, tá tudo bem. Você fala, ela não vai brigar comigo? Ela não vai brigar comigo? Me cobrar? Entendeu? É você isso. com o seu tapetinho. Você olha pra você não consegue mesmo. olhar pro outro. Por isso que você pode fazer uma iniciante com uma avançada, né? Não existe avançado. Porque claro que não. Eu tenho uma aluna que era da ginástica, né? Da Seleção Brasileira de Ginástica. Ela faz muito mais coisas que eu, né? Se eu for ficar me comparando com ela, eu não vou fazer nada. Sim. Né? Isso é importante, porque as mulheres vão pra aula e daí elas ficam mas envergonhadas, elas ficam vendo, querem ver, se comparar, e aí desiste às vezes porque fica nesse julgamento. A academia tem muito isso, né? Mas no yoga você não consegue olhar no tapetinho do lado, senão você vai perder o equilíbrio. Você perde porque... É sensacional, você vai ter que olhar, às vezes você tem que perguntar pra onde eu olho, daí é o dedo, né, que tem, mas você tem que olhar pra você. E é tão legal as turmas, por exemplo, tem turmas que são unidas, assim, que vão... Todo mundo começou junto e continuam junto, daí cada uma vai vendo a evolução da outra e vai ficando feliz com a evolução da outra e tentando evoluir também. Evoluir no asana, em tudo, né? Na elasticidade, é um jeito da gente medir, né? Legal. E é bem legal. Vamos fazer a respiração, então? Como que é? Vamos então, uma respiração completa. A respiração no yoga acontece geralmente, grande parte, acho que 90% pelas narinas, né? Durante a prática, existem alguns pranayamas, técnicas de respiração, que são feitos pela boca, mas a grande maioria e a prática em si deve ser feita, se for possível, né? Pelas narinas, inspirando e exalando pelas narinas. Então, essa respiração que ela... vai trabalhar então com todos os pontos do nosso peito, dos nossos pulmões. Ela inicia lá no abdômen. Então nós fazemos uma inspiração e tentamos levar o ar expandindo o abdômen. Depois vai para a área das costelas, a área central aqui intercostal, vai expandindo, sentindo as costelas se afastando. E lá para o alto do peito, tudo junto. Então enchendo o peito de ar, enchendo tudo de ar. E na exalação acontece o inverso. Você vai deixando o ar sair de lá do alto, de lá das costelas e do abdômen. Então aqui a gente precisa se concentrar, legal fechar os olhos para ir levando a atenção para o ar que está entrando nas narinas. Importante saber também que o pranayama não é respiração. Pranayama é uma... Tô falando longe do microfone. É uma técnica, são técnicas de respiração de controle do prana dentro do nosso corpo. O prana é a energia vital, a energia que nos rodeia, a energia do mundo. Então, quando eu inspiro, eu imagino essa energia, uma energia boa, uma vibração boa entrando, purificando o meu corpo. E quando eu exalo, eu imagino que o ar que está saindo está levando todas as impurezas e me deixando linda, maravilhosa e perfeita, tá bom? Legal. Gostou, né? Tô fazendo. Então fecha os olhos. Dá tempo? Dá.
Dá tempo? É importante a pessoa, às vezes, colocar a mão Sim, no abdômen, no nós peito, colocamos. para poder ter a mão consciência. esquerda no nosso coração, lado esquerdo, né? Mão do coração, mão direita no abdômen, embaixo. feminino, masculino, né? Então a gente fecha os olhos, faz então uma inspiração, levando o ar lá pro abdômen, expandindo o abdômen, levando o ar mais pro alto, lá nas costelas. Continua enchendo o peito de ar até o alto, expandindo bem seus pulmões, suas costelas. E exala deixando o ar sair de lá do alto do peito. Vai esvaziando e vai contraindo o abdômen, tentando levar o abdômen lá, o umbigo lá para dentro das costelas. E pode repetir esse movimento quantas vezes quiser até se acalmar, né? É uma técnica ótima para ansiedade. Ótima, ótima. E tem várias tem a da respirações, abelhinha, né? que eu gosto para Da as abelhinha crianças. eu amo. Qual Da que é? abelhinha, você põe a mão, né? Ensina, Leise, você é professora de Vai, yoga. prof. Com os polegares você coloca aqui, no canal auditivo, aqui, fecha e põe a fecha. mão assim. Fecha o canal auditivo? Fecha. Aí você fecha o olho e faz o barulhinho, né? Inspira, né? E na exalação com os dentes unidos, você faz o som de M, sem abrir. Parece uma abelhinha. Lá dentro daí. Legal. Você se conecta com esse som lá dentro do seu E corpo, aquilo vai da sua retumbando, mente, né? Você vai ressoando. fazendo. Daí você começa a prestar atenção naquilo, entendeu? Entendi. Não, e dá uma Pra criança paz, é bem dá legal. uma paz, né? Essa é pra ansiedade também. E pra criança, quando eles chegam muito agitados, você fala, vamos fazer a abelhinha? Então, é legal transformar isso num hábito, né? Sim. Você fazer durante o teu dia ali, você vê que tá meio ruim. Tira 2, 3 minutinhos que você faça Vai lá isso, e faça um pranayama. já Pra dá uma respirar. renovada, né? Claro, para respirar. Para Isso se aí. conectar, não precisa nem ser nada elaboradíssimo. Você senta lá num cantinho, porque a gente acha também, tem uma ideia errada de que o silêncio, tem que fazer silêncio. Tem que Eu estar acho que o num mais lugar. difícil é você conseguir sozinha num monte de lugar. Várias vezes eu tava naqueles parques da Disney, aquela bagunça, 5 da tarde, eu sentava num cantinho lá e respirava e falava assim, obrigado, Deus, tem um monte de gente que quer vir aqui. Porque senão você começa a reclamar Você até de fica, estar num lugar lugar bom, que você- entendeu? Não, e a ideia Que é é um você, monte de barulho. você encontrar o silêncio dentro de você. Dentro de você. É o seu silêncio que você precisa, não é o silêncio externo. Você não vai conseguir isso nesse Sim, turbilhão não que é a nossa existe. vida, né? Nem sempre. Aham. Quando dá, ótimo. Você vai lá pro meio do mato e fica ouvindo o barulho dos Mas bichos. eu acho- Mas a gente não pode esperar esse momento pra praticar, É. né? A gente tem que trazer isso pro dia a dia, né? Então só para lá, fecha os olhos, respira, tenta uma forma muito legal de trazer a mente, de trazer o foco para o momento presente é se conectar com os sentidos, né? Sim. Perceber os sons ao seu redor, sentir o ar tocando a pele, a roupa tocando a pele, Isso aí. os Você vai- cheiros. você Você vai Diminuindo Por quê? até chegar ali. Como que você vai observar se você não está no momento presente? Você Sim. está observando o que está ao seu redor. Então é uma forma muito boa de focar. Nossa, adorei. Gostou? Adorei. Foi bom pra você? Foi ótimo. Adorei também estar com vocês. Viu? Aham. Então, hoje nós vamos terminando, que pena, Pois né? é, dá Foi vontade com de continuar prazer conversando. também. Quando a gente começa a conversar, a gente esquece, né? Sim, a gente nem vê a hora passar. Não, mas agradecer mais uma vez pela sua presença na TPM. Sua disponibilidade. Sua não disponibilidade, exatamente. Eu coloquei pra ela, Lu, vamos lá, imediatamente. Ela, Ai, que querida. eu nem falei o que era, não falei nada. E a Lu veio confiando em mim, obrigado pela confiança. Olha aí. Ai, imagina. Obrigada pela Você sabe que eu te confiança. admiro, te adoro, te acho uma mulher incrível, Ah, forte, obrigada, maravilhosa. Eu que acompanhei seu processo, nossa, te ver assim aqui, É bem falando difícil. disso, pra mim Bem é... difícil. Você é um exemplo. Meu Deus. Vamos encerrar aqui o Prazercast e abrir uma sessão de terapia. Isso. Encerrando o Prazercast, não esqueçam de se inscrever no canal, acionar o sininho 8 horas, Isso. segue a Lu, faz uma aula experimental, E vai estude buscar. um pouquinho e vai buscar o que é melhor Vai pra buscar você. os caminhos do teu autoconhecimento aí. Né? É. Beijinho, Bela. Beijinho, tchau, Até a tchau. próxima. Boa noite. Até.